Mais um episódio do RH que Transforma. Temos o prazer de ter conosco nessa tarde o Jorge Jubilato, VP de Gente e outras várias coisas da PagMenos. Vou passar a bola para ele contar um pouquinho da trajetória dele. Comigo também está o Buba, que é diretor de parcerias aqui do Alicerce, e aqui você está ouvindo o RH que Transforma, que é um podcast sobre para profissionais de RH transformarem as suas empresas. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Vai ser um prazer te ouvir um pouquinho sobre a sua história. Tudo bem com você? Valeu, Vitor. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, poder falar um pouquinho para a nossa comunidade de recursos humanos, principalmente nesse momento, né, diferente que a gente vive, que pessoas mais do que nunca, né, são o ponto central aí dessa nova fase, com tanta mudança e tantos impactos, né, na sociedade e nas empresas. Excelente, excelente. Jorge, para quem não te conhece, quem está ouvindo o seu nome pela primeira vez, provavelmente todo mundo conhece a PagMenos, mas não conhece a sua trajetória. Então, eu queria saber um pouquinho para até você chegar nessa cadeira de VP de Gente da PagMenos, que é uma rede tão grande no Brasil hoje, que emprega tantas pessoas, falando mais de background mesmo, de trajetória e um pouquinho da sua história. Qual que foi esse percurso até aqui? Me conta um pouquinho de quem você é e como você chegou nessa posição que você está hoje. Bom, Vitor, como todo varejista, eu antes de ser RH, eu sou varejista a vida inteira, né? A gente começa do começo, né? Dos cargos iniciais que o varejo oferece, já que o varejo é o principal empregador do Brasil. Então, eu entrei menino ainda, com acho que menos de 18 anos, em 1996, no Carrefour, como auxiliar de DP, né, ganhando um salário mínimo. E como auxiliar de DP, eu sempre procurei me aproximar muito das questões jurídicas, parte legalista, trabalhista e etc., né? E aí acabei gostando da área. Isso foi em 96, e aí tive, né, até uma evolução rápida ali, de auxiliar para assistente para analista, né? Chegou um momento em que o Carrefour montou uma central de serviço compartilhado, uma CSC, com as áreas transacionais, né, até para liberar mais a operação de venda, para focar na venda, as lojas, né, focarem mais na venda. E aí criou uma central, e nessa central eu acabei ficando na loja, né, e com contato direto com a central. E nesse momento eu fui um cara muito crítico, né, de pegar eventuais problemas que tinha numa folha de pagamento, em alguma coisa na questão sindical, relações trabalhistas e tal, e buscava levar soluções para essa central ao ponto de ter me destacado e ter sido convidado para assumir uma coordenação nessa época, já em 2000, em uma dessas centrais, né. E aí, em 2000, foi um período que o Carrefour começou a fazer muitas aquisições de supermercados, né? O mercado varejista alimentar mudou bastante nessa época, né? Fruto até da mudança das questões econômicas do Brasil, né? Até 94 a gente tinha uma hiperinflação. Então, depois desse período, começou um período de estabilização, e aí as pessoas que faziam compras do mês passaram a fazer compras toda semana, às vezes até mais, uma vez por semana. Então, o hipermercado, né, acabou dividindo o território com o supermercado, que estava mais próximo, mais perto, né? E aí o Carrefour passou a fazer várias aquisições, eu fui a pessoa que fazia toda a parte de TI, digamos assim, de migração de dados, né, de sistemas de folha de pagamento para o nosso sistema de folha de pagamento, e também ir a campo para entender toda a parte ali de transição, de política de remuneração, benefícios, né, e também já entrava em termos de cultura e treinamento dessas empresas, né. E aí eu tive um caso emblemático numa das nossas aquisições, que a gente estava com um problema grave lá de transferência de dados, né, mais a questões de ponto com folha, enfim, isso estava dando alguns problemas em pagamentos, fui lá resolver e deu um bom destaque ali. Depois disso fui promovido a gerente, assumi uma das áreas ali dessa central de serviços. Nesse momento eu estava também iniciando, estava em curso da minha graduação, né, então eu estava estudando administração, e tinha terminado a administração, tinha feito uma pós-graduação em RH, e tinha um sonho de infância que era ser professor. E aí comecei também a fazer o meu mestrado, né, e aí busquei oportunidades internas do Carrefour de também ir para a área mais estratégica de RH, né. Foi quando eu virei business partner de RH, ou que a gente chamava na época, era um gerente de consultoria interna de RH,
que me deu aí o chão, né, todo o conhecimento do chão de loja, né, aí eu passei a sair dessa visão mais técnica de RH para ter a visão central do negócio mesmo, então você estava na mesa com o diretor de operações, né, com o pessoal do marketing, enfim, equipe de vendas, né, e aí atuava como um elo entre as necessidades ali dos líderes nos pontos de vendas da empresa, né, com as estratégias de RH corporativas, né, então era um influenciador das demais áreas de RH, o que me deu uma visão holística de RH. E fiquei alguns anos nessa função até receber um convite para assumir uma cadeira de head de RH na Fast Shop, onde aí eu fiz a transição depois de 3 anos de Carrefour, já em 2008, para a Fast, né? E aí na Fast foi algo que eu acabei me especializando muito em gestão, né? Porque era uma empresa familiar, então muito metodologia de gestão e ter contato com o dono, você sente de verdade que é ter a dor de dono, né? Então você sai daquelas questões do tipo, vamos falar de RH, então quantas horas o homem trabalhado em treinamento e tal, não, você não vai falar de quantidade de hora de treinamento, você vai falar de quanto o treinamento ajudou a melhorar a venda da empresa, né? Então você muda o mindset para ter uma visão de dono mesmo da empresa, né? E aí na Fast Shop, além disso, né, acabei me especializando em algo que acabou me destacando depois da minha carreira, que foi o quê? Todas as empresas que eu passei depois, eu sempre fui o primeiro head de RH dessas empresas. Então, algo que me especializei em fazer é o que eu chamo de startup de RH. É chegar numa empresa que nunca teve diretor de RH antes, né, que cresceu por obviamente pela visão comercial do dono, né, pelo empreendedorismo da família fundadora, esse tipo de coisa, e cresceu na operação, desenvolveu comercial, marketing, né, mas o RH ficou talvez ser um diretor e ser uma visão mais estratégica, então a gente chega em empresa nesse nível, e assim foi minha carreira em todas as demais, e então depois da Fast Shop eu passei por CC Casa de Construção, empresa do setor de materiais de construção, depois 2 redes de supermercados, o Roldão Atacadista e o Nagumo Supermercados, até chegar agora na rede de farmácias, na qual é a Pague Menos, na qual eu já estou aí há quase 4 anos, né? São 3 anos, um pouco mais de 3 anos e meio, sendo desses 3 anos e meio, 1 ano e meio como diretor de gente e gestão, que é a posição na qual eu fui contratado, só que depois de 1 ano e meio fui promovido a vice-presidente de gente, jurídico, administrativo e agora também as pautas ASG. São as 4 áreas que estão sobre a minha administração. Acho que a história longa, curta, é um pouco isso. Legal. E Jorge, me fala uma coisa. Quantas pessoas não estão abaixo, né, necessariamente, mas quantas pessoas estão ligadas ao trabalho e as diretrizes do RH da Pague Menos? Então, quantas vidas a Pague Menos sustenta, treina, desenvolve, cuida, paga e etc. Quantas pessoas nessa cadeia? Hoje nós somos mais de 20 mil colaboradores, né, cerca de 21 mil pessoas, espalhadas nos 26 estados do Brasil, mais Distrito Federal, então nós somos a única rede de farmácia do Brasil que tem lojas em todos os estados, né, e mais de 330 municípios. Legal. Então, 20 mil pessoas, aproximadamente. Mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Mais de 20 mil. E engatando na próxima pergunta, sabendo que temos 20 mil pessoas para acompanhar, para gerir, para desenvolver, para engajar, para disseminar uma cultura, eu queria saber o que é um desafio hoje, o que você vê de desafio para o RH nos dias de hoje, né? Especificamente, nós estamos gravando esse episódio 18 de março de 2022, e queria saber um pouquinho o que é uma barreira, o que tem na frente do RH que impede ele de alcançar, quais são esses fatores externos que acabam sendo um entrave que precisa ser rompido ou desenvolvido para conseguir desempenhar o trabalho de gente de gestão como na sua totalidade. Queria ouvir um pouquinho de você. Olha, Vitor, o primeiro ponto, assim, o pessoal fala, o RH tem que ser estratégico, né? É a única área da empresa que eu ouço isso, né? Ninguém fala o marketing tem que ser estratégico, né? O financeiro tem que ser estratégico, né? Operações tem que ser estratégico, é só o RH. E esse acho que é um estereótipo, né? Um paradigma que tem que ser quebrado. E aí o pessoal fala, não, mas o RH ele é parceiro do negócio. Também não. O RH é parte do negócio. Ou algum negócio vai acontecer sem pessoas? Não vai. Né? Então, primeiro é como a gente se coloca. Né? Então, desde jovem, né,
no início de carreira, eu sempre procurei levar soluções de gestão de pessoas que melhorassem a produtividade da empresa. Então, duas bandeiras que eu sempre carrego na minha gestão é produtividade e desenvolvimento, porque eu não acredito que nenhuma anda sozinha. Então, buscar a produtividade para você entregar resultados, ser mais eficiente, bater metas, né, e contribuir com a última linha do negócio, mas você não consegue fazer isso sem a bandeira do desenvolvimento, que é estar cada vez melhor preparado, né, para poder enfrentar os desafios. E aí, quando a gente traz isso para o tema, para os períodos atuais, você citou março de 22, que é o que a gente está agora, a gente viveu algo que ninguém na nossa geração viveu, né, nem os nossos pais, que é passar por uma pandemia, né? Então, isso mudou o mundo e isso vai fazer parte dos livros de histórias, né, daqui a alguns anos, os impactos que isso trouxe para a nossa sociedade e para a nossa geração. E aí eu vejo que nesse momento a gente precisa olhar para dentro, principalmente para os temas ligados à saúde mental. Então, acho que esse é um grande desafio. E para nós, né, no meu ramo de atividade aqui nas farmácias Pague Menos, ainda mais, porque diferente da maior parte dos segmentos, né, enquanto a maioria das empresas estava numa linha, fica em casa, né, e tudo mais, a gente não, a gente vai para a linha de frente e leva a saúde para todo o Brasil, porque é nesse momento que o brasileiro mais precisa. Então, a farmácia estava na linha de frente como um agente da saúde, né, atendendo pessoas que estavam impactadas pela pandemia e, obviamente, quem está atendendo ali tem os seus receios, somente no começo, que, né, ninguém sabia direito a dimensão de como que seria a doença, etc. Acho que o começo foi muito mais sofrido nesse sentido, né? E isso, obviamente, impacta, né? Por mais que a gente tenha essa nobre missão, a gente tem também que acolher, né, e cuidar aí da saúde e da saúde mental dos nossos colaboradores, né? E além disso, acho que esse é um legado que fica, né? E isso a gente vem procurando fazer também de uma forma bastante efetiva, e acho que resultados que a gente vê nas nossas estratégias de gestão de pessoas e reconhecimento de mercado, como a gente tem agora, como o GPTW, por exemplo, na qual nós fomos eleitos, né, a melhor empresa do varejo farma do Brasil para se trabalhar e uma das 10 melhores redes do varejo do Brasil para se trabalhar, é efeito disso, mas também aliado à pauta de ASG, né, que é o ambiental, social e governança, onde dentro dos conceitos de sustentabilidade, diversidade e inclusão, a gente tem que ser bom não só para o nosso colaborador, mas tem que ser bom para a sociedade na qual a gente está inserido, né? Então, buscar desenvolver a sociedade. Aí, tudo isso junto encanta o nosso cliente, gera mais propósito e mais engajamento. Então, acho que esses são os desafios que a gente tem nesse novo normal, digamos assim, né? Dentro da pandemia, que ainda não acabou. Excelente, excelente. Passo a bola para o meu colega Buba, que tem uma pergunta. Manda lá, Buba. Muito bom, Paulo. Jorge, boa tarde, mais uma vez, obrigado mesmo. Ao ouvir você falar, me fez uma viagem assim no tempo, para entender o quanto é importante a sua estratégia, a sua trajetória no que diz respeito a tudo aquilo que você fez como professor e tudo mais. A minha pergunta ela é bastante objetiva, até porque também sou docente, eu tenho encontrado alguma dificuldade em sala, e na empresa que eu trabalhava numa universidade corporativa também, em relação à educação. Como é que você vê a educação de base como bloqueio para melhores candidatos? Como é que você enxerga isso? Olha, Buba, para mim, educação é o principal pilar do profissional, principalmente para o jovem que busca, né, a sua carreira e sua evolução profissional, né, dentro das empresas. Eu te afirmo sem medo de errar que se hoje eu estou na posição que eu estou e que se eu tive uma carreira com relativo sucesso, saindo de auxiliar de DP a vice-presidente, sem dúvida nenhuma isso foi pautado na educação. Eu fui um cara que, enquanto os meus colegas, né, estavam se divertindo, eu estava em casa estudando, né, e me privando da vida social para poder fazer o plantio, para poder colher depois, né? Então, a questão é a hora, o que você quer para a tua vida, né? Então, se você vai no efeito manada, né, e não se prepara para o futuro, você vai ter o resultado que a maioria das pessoas tem, né? Então, tem que saber a hora de fazer o plantio. E muitas vezes você vai abrir mão, né? Porque não é fácil, cara. Às vezes as pessoas chegam, o Jorge, vice-presidente e tal. Calma, eu comecei como auxiliar DP.
Não nasci em berço de ouro, né? Se a gente chegou aqui foi porque se dedicou. E o que a gente tem de diferente? Não tem nada. A questão é o tempo que você se dedica para as coisas que te fazem evoluir. E educação, para mim, é a principal, né? Tanto chegou uma hora que eu gostava tanto de estudar que eu falei, eu vou parar de pagar e vou virar professor, que aí pelo menos eu ganho, né, para poder dar aula, né? Tudo bem, né? Como diria o Chico Anísio aqui do Ceará, né? Salário ó, né, do professor. Mas pelo menos você para de pagar a faculdade e passa a receber. E aí que foi para mim uma virada de chave muito grande também, porque quando você está numa sala de aula, e aí, Buba, nós somos colegas de profissão nesse sentido, né? Pô, você acaba tendo contato com gente de todas as empresas, né? De várias experiências de mercado. Então isso é muito rico. Então chegou uma época na minha carreira que eu falava que eu era privilegiado, porque eu ganhava para aprender, porque eu tinha meu salário lá como professor em paralelo com as minhas atividades nas empresas, né? Mas eu tenho certeza absoluta que dos anos que eu estava mais inserido dentro da sala de aula, quem mais aprendeu fui eu. E trazendo isso para o mercado de trabalho, jovem que quer entrar no mercado de trabalho, você tem que se destacar. Como é que você se destaca? Educação é o principal cenário, principalmente para quem não tem experiência profissional, né? Porque hoje a gente fica falando, pô, o jovem primeiro emprego, né? O jovem que é o primeiro emprego hoje sabe que está num momento ainda mais desafiador, né? Por quê? A gente está numa situação agora, nessa questão de pandemia, onde o número de desempregados no Brasil aumentou muito. Então, o jovem que busca o primeiro emprego, além de mostrar o seu talento, ainda tem que enfrentar uma concorrência até, digamos assim, desleal, que é concorrer por uma mesma vaga com alguém que está desempregado, mas que tem alguma experiência. E o jovem não tem experiência e está querendo buscar o primeiro emprego. Então, como é que você transpõe isso? Estudando muito, né? Então, a educação é um bloqueio? A educação é a solução. A educação que vai ajudar a transpor essa fase difícil que o jovem tem, e eu passei por isso, você passou por isso, todo mundo passou por isso, né? De buscar o seu tão sonhado primeiro emprego. Mas ele vai te ajudar a alcançar, mas também não vai te dar o sucesso. Qual é o sucesso? Primeiro, não parar de estudar nunca, aprender sempre, porque tudo muda, né? A gente está no mundo VUCA e tudo muda toda hora, então aprender bastante. E segundo, focar nas suas entregas, entregar resultado e mostrar que você faz a diferença no mercado de trabalho, na tua função. Não importa a função, sempre vai ter forma de você fazer melhor, se destacar, de entregar, de mostrar resultado, e saiba, sempre vai ter alguém vendo. Não tem esse, ninguém está vendo e tal. Vai, sempre alguém está vendo o que você faz, e quando você se destaca, aparece. Então, o desfecho disso nunca pare de estudar. Bacana. Nossa, que resposta focada, bacana isso. Agora, a minha segunda pergunta, falamos de educação, na verdade, a falta de educação, né, que gera todo esse problema, e o RH muitas vezes não é muito entendido nas empresas. E como é que você vê o papel do RH nessa luta de transformar as empresas no que diz respeito à questão não apenas da entrega, mas da formação dos seus colaboradores? Qual o papel do RH nesse jogo aí? Acho que até continuando, né, nesse mesmo norte que a gente está, a questão do desenvolvimento, né, porque o RH não transforma as empresas, né, o RH ajuda no desenvolvimento. O desenvolvimento transforma pessoas através da educação, e as pessoas transformam as empresas, e as empresas devem contribuir também para a evolução da sociedade, né, como uma retribuição, uma contrapartida pelo sucesso que ela tem em relação à sociedade na qual ela está inserida, né? Então, acho que esse é o ciclo, né? Então, como que a gente faz isso? Faz isso principalmente apoiando os programas de desenvolvimento, porque nós também, como professores universitários que somos, né, e também com os contatos que nós temos no mercado de trabalho, a gente, pelo menos falo por mim, não sei se você compartilha, Buba, mas na minha ótica, existe uma lacuna muito grande entre aquilo que está sendo passado na sala de aula, né, e aí a preparação que se tem nas universidades, para as necessidades reais que as empresas têm, né? Então, é aí que surgem as universidades corporativas, como uma lacuna, né, como uma forma de preencher essa lacuna entre o que a empresa precisa e aquilo que a gente encontra no mercado, no sentido do desenvolvimento que as pessoas
tem nas universidades e que chega na empresa para trabalhar, né? Então, a empresa tem que ajudar nesse papel, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento das pessoas, porque aí sim ela vai conseguir entregar melhores resultados, e aí é que ela aparece, né, e se destaca e usa isso como meio de ascensão social. O varejo, ele propicia isso. O varejo, ele é o principal fator de ascensão social. Está cheio de histórias, e eu me incluo nelas, né? Mas está cheio de histórias que, se eu pegar aqui na PagMenos, ou qualquer outra empresa que eu passei de varejo, de pessoas que hoje são diretores, que são gerentes regionais, que ssão gerentes de loja, e que, assim como eu, começaram lá como auxiliar, começaram como operador de loja, começaram como um balconista, operador de caixa, né? Como é que ela conquistou isso? Se desenvolvendo, né? E com certeza com a ajuda da empresa, mas também com a sua dedicação pessoal, entregando seus resultados, tendo uma conduta alinhada com os valores da empresa. Então, a questão da cultura também, ela é fundamental. Quando você compartilha dos valores, do propósito da organização, a sua integração é mais rápida, o seu envolvimento com esse meio ambiente, para que você esteja satisfeito para trabalhar, ele também é mais rápido. Então, o foco é não parar de estudar nunca, né? É buscar o desenvolvimento, mas desenvolvimento que te ajude a entregar resultados, para que esses resultados sejam recompensados lá na frente com promoções, méritos, algo que ajude na tua evolução social. Bacana. Bom, em relação à sua pergunta, aí, se eu concordo plenamente, até porque eu vivenciei essa história na Universidade Corporativa, numa empresa hoteleira, que não achava colaboradores prontos. Então, fui criado exatamente para isso, já que as universidades não me entregam pronto, eu tenho que transformar. Assino embaixo, é exatamente isso. Só para dar uma sequência à nossa entrevista, vai uma outra pergunta que é uma pergunta de curiosidade, na verdade. Qual que é o segredo, o seu segredo, o segredo do RH na PagMenos, para ter esse sucesso, esses prêmios todos? Acho que aí não é o ponto forte, eu quero dizer. Se for segredo, a gente não pode falar, né? Fica só entre então a gente tá. aqui, né? Não, mas na verdade, Buba, qual que é a grande questão, cara? Acho que o ponto forte da PagMenos aí não é mérito meu, não é mérito do RH, é mérito da família fundadora, né? A PagMenos, ela tem uma história de 40 anos, né? E para mim o principal ponto forte e principal fator-chave de sucesso é a cultura organizacional da PagMenos, né? É uma cultura acolhedora, familiar, respeitosa, né? Que obviamente foca sim em resultados, afinal de contas, né, a empresa precisa de seus objetivos, somente agora que nós somos uma empresa de capital aberto, né, com um mercado onde todos os nossos relatórios são publicados, né? Então, obviamente que isso tem toda a questão do resultado, isso é super importante, né? Mas dentro de uma cultura que te acolhe, né? Enfim, que te dá espaço, que te ouve, né? Então, o que a gente fez e o que a gente está fazendo ainda, porque esse é um negócio que não tem fim e a gente cada vez mais entra nisso e busca fazer mais forte, é potencializar essa cultura. Tanto que isso é um ponto que a gente está agora, né? A gente está nesse momento aqui com um projeto, né, de potencialização cultural. Por quê? A gente está agora numa fase importante de crescimento, né? Já são, o que eu vou falar aqui são dados públicos de mercado. A PagMenos tem hoje seus 20 mil colaboradores e tem cerca de 1.200 lojas, né? Sendo que a gente já anunciou, após nosso IPO, né, as nossas metas de expansão. Então, ano passado abriu 80 lojas, esse ano a gente tem 120 lojas para abrir, né, e ano que vem vai ter mais do que isso, assim sucessivamente, sendo que a gente também, outro dado público, que a gente fez a intenção de aquisição da Extra Farma, né, que daqui a pouco tem aí mais cerca de 6 mil colaboradores e cerca de 400 lojas, aquela que ainda depende da aprovação do CAD, né, hoje ainda somos concorrentes, né, mas isso é algo que após o desfecho do CAD a gente tem também esse processo de integração. Então, nesse momento, se tudo correr bem, a gente vai ser uma empresa que daqui a um ano não vai ser mais 21 mil pessoas, serão mais de 30 mil.
né? Porque tem 400 lojas que, se tudo correr bem lá, a gente vai juntar, né, com a Extra Farma, tem mais 120 para abrir, ou seja, cultura é o principal fator de diferenciação, de diferenciação da empresa, né? Então, o sucesso nosso deve a essa cultura. O que a gente está fazendo agora? É pegar o que já tem de bom e potencializar. Então, como é que a gente potencializa isso? Extraindo das pessoas o que é ser pague menos, né? E usando isso que já está inserido nas pessoas, essas práticas, os comportamentos desejáveis, os comportamentos não toleráveis, né? Os nossos valores, para que essas também ajudem a disseminar para os demais, porque com tanta gente nova entrando, né, imagina, tem 20 mil hoje, daqui a pouco vai ter 30 mil, são 10 mil pessoas a mais, sendo que ainda tem um turnover aí de mais ou menos 20% ao ano. Né, então significa que talvez daqui a um ano, metade das pessoas que estarão conosco nem sequer sabem hoje que trabalharão na Pague Menos. Né, então isso é o que a gente não pode perder, e sim, muito pelo contrário, tem que usar isso como fator de diferenciação para potencializar ainda mais. Né, então o fruto disso é a nossa cultura forte, mas que vem da fundação da empresa há mais de 40 anos. Muito bacana, puxa vida. Então, essa cultura, obviamente, tem gerado algum resultado palpável. Você poderia contar para a gente alguns cases de sucesso? Olha, Buba, eu vou citar talvez o que mais me brilha os olhos nesse momento, que é a nossa Up Pharma, né, que é a nossa área de educação corporativa. E por quê, né, da Up Pharma? Exatamente porque vai em linha dos temas que a gente está falando agora do desenvolvimento, né? E aqui eu estou tendo a oportunidade de desenvolver um projeto na qual eu acredito muito, né? Por quê? Enquanto profissional de RH, eu já passei por várias empresas e até com amigos também de RH, a gente conversa bastante, e o ponto é, todo mundo implementa a universidade corporativa, né? Só que, sendo muito sincero, né, todas as universidades corporativas que eu conheço, todas são uma área de educação corporativa com o que é a mais de sofisticação. Mas a preocupação das universidades corporativas, o que é? Desenvolver as pessoas da sua corporação. É uma área de educação corporativa. Né? E a gente que tem carreira também docente, poxa, olha a universidade sob um aspecto mais amplo de formar sociedade. Né? E aqui eu quero realizar esse sonho, que é poder, dentro de uma empresa, criar uma universidade corporativa, sim, que forme e desenvolva os profissionais da empresa, mas que ela seja extramuros, que ela transcenda, né, a organização e impacte de verdade a sociedade, como uma universidade deve fazer. Né? E isso nós já começamos, essa jornada já fez um ano agora. Né? A gente iniciou em dezembro de 2020, que foi a pedra angular aí da Pharma, né, que foi algo simples, mas que foi a implementação para a gente que não tinha, que foi criar o ecossistema, né, de ensino online, ensino à distância, né, dentro da Up Pharma, da Pague Menos, que nós rebatizamos a nossa universidade como Up Pharma, Universidade Pague Menos, né, com foco no Pharma. E a partir daí, iniciou uma jornada, né, onde nós criamos 2 programas, que agora já são extramuros. O primeiro é o que a gente chama de Upcode. O que é a Upcode? É um programa de formação de desenvolvedores de sistemas. Acho que vocês devem concordar comigo, contratar profissional de TI nunca foi fácil, né? E TI, em épocas de pandemia, onde tudo virou online, né? Agora até a entrevista a gente faz online, né? A minha filha de 7 anos fez aula online por mais de um ano aí, né? Agora que está voltando presencial, né? Enfim, o adulto não gostava de aula online, tinha, né? Às vezes tinha até preconceito, o curso de graduação à distância, o pessoal ficava meio assim, né? Hoje não, hoje você não quer mais voltar para presencial, né? Você quer fazer tudo online, né? Então, o TI acabou tendo aí né? Hoje você contrata a gente de TI que está fora do Brasil para trabalhar no Brasil. A gente está aqui em Fortaleza, o pessoal dos Estados Unidos contrata o pessoal de Fortaleza, trabalha lá ganhando em dólar e morando aqui, enfim. Ficou uma loucura isso, né? Então a retenção e até a atração de profissionais de TI está bastante complicada. Então o que a gente fez? A gente aproveitou esse momento para criar um programa onde a gente buscou pessoas em situação de vulnerabilidade social, então vai naquela linha do jovem querendo primeiro emprego, que nunca trabalhou. Então a gente contratou 30 jovens, né, no meio do ano passado, agosto, setembro do ano passado, e criamos um programa de formação de 6 meses,
onde numa primeira fase ele ficava inserido nas questões técnicas de TI, né? Então muita teoria da TI. Depois, no segundo momento, ele começava a visitar nossas lojas e entender o impacto que TI tem no nosso negócio. Por exemplo, se cair um servidor, como é que você opera a loja? Né? Um sistema da frente de caixa. Se você mexer numa variável, né? O cliente está com alguma dificuldade, o sistema está lento, ou, poxa, tem ali uma função que o cliente precisa, mas que no nosso software não tem. Como é que desenvolve isso? Né? Então, foi para buscar essas ideias, para ter essa conexão, né, do que eu aprendi na parte técnica, como que isso se transforma na realidade, ali no dia a dia, na dor do cliente, né, e também nos nossos CDs, né, porque tem toda a questão de recepção e distribuição de mercadorias, né. E, por fim, ele foi apadrinhado, digamos assim, por um profissional de TI, um desenvolvedor sênior de TI, para ele ver, poxa, já aprendi o básico aqui da parte teórica, eu vi as necessidades do cliente no ponto de venda, e agora eu estou entrando aqui com o cara que é de TI mesmo, que, poxa, ele faz a coisa acontecer. Né? Ele junta as duas coisas, a parte técnica com a parte de solução para o negócio. Né? E aí acabou sendo aí um braço direito, né? Um sombra, né? desse cara mais sênior de TI. E 6 meses depois, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, desempregadas e buscando seu emprego, hoje são desenvolvedores júniores de sistemas da PagMenos. Né? E agora a gente lançou, inclusive, hoje, dia 18 de março, estamos lançando hoje, inclusive, o edital para a nossa segunda turma da Opcode, que também é aqui em Fortaleza, vão ser, acho que 90 inscrições agora, sendo que a gente está priorizando, inclusive, as nossas frentes de diversidade e inclusão. Então, mulheres, pessoas pretas, 50 a mais e deficientes têm preferência também na nossa contratação, até como uma contrapartida também sobre as pautas de ASG, no sentido de desenvolver a sociedade também nessas frentes. Né? Então, esse é um exemplo. Agora, tem um segundo, porque o Opcode ele é aqui em Fortaleza, porque a nossa TI fica aqui em Fortaleza. Né? O segundo é o CFC do operador de varejo. Qual que é a problemática que envolve, o que é o CFC? O curso de formação continuada e operador de varejo. O que é o CFC do operador de varejo? Eu já citei que o varejo é o principal empregador do Brasil. Né? Nenhuma área da economia privada emprega mais do que o setor varejista. Só que quando a gente faz o link com as faculdades, me fala aí, que universidade do Brasil é especialista em formar profissionais do varejo? A gente tem curso de graduação tecnológica para marketing, RH, gestão comercial, logística, finanças. E cadê um curso de graduação tecnológica para varejista? Não tem. Então, como que o setor que mais emprega a gente no Brasil não tem uma faculdade que forme pessoas para esse setor? Né? Trabalhar no varejo tem suas complexidades. Você tem que atender, fazer conta, cuidar do estoque, organizar, cumprir o gerenciamento de categoria, enfim. Tem as suas complexidades, né? E o cara que chega no varejo não tem essa formação. Então, o que nós queremos fazer? O que nós já fizemos? Né? Nós lançamos agora em fevereiro desse ano um curso que a gente chamou como disse, o CFC do operador de varejo, com foco em quem? Jovens que também buscam o primeiro emprego ou pessoas que estão no mercado de trabalho, desalentados ou desempregados e que queiram se recolocar. E o curso é gratuito, né? Todo online, então isso dá para fazer no Brasil inteiro com tutoria nossa. Né? Então, a gente criou um edital, porque matérias do varejo a gente domina e fizemos. Né? Nós somos varejistas, a gente sabe operar varejo, né? Nós somos um dos maiores e dos melhores varejistas do Brasil. Então, nós temos esse know-how dentro de casa. Mas a gente fez uma grade ampla, tem português, matemática, né? Porque no varejo tem que fazer cálculo, português, redação, comunicação, né? Então, essas outras matérias, a gente lançou edital e contratou professor, mestre e doutores, né? Para trabalhar aqui no nosso CFC. E aí montamos esse curso, oferecemos no mercado, a primeira turma, a gente, na verdade, ia começar uma turma só, a adesão foi tão boa que sem grandes, assim, a gente divulgou de uma forma low profile, e conseguimos mais de 1.000 inscritos,
E a gente fez, depois dessa seleção também com o tema de jovem, né, as frentes de diversidade e inclusão como prioritárias, e fizemos vestibular também como uma faculdade tradicional, porque a gente quer se posicionar como uma universidade, né? E aí chegamos num final aí de 80 alunos, né, para a gente fazer 2 turmas, nesse caso, porque apesar de ser online, tem a tutoria, né, que a gente também quer estar próximo. E aí a gente agora está fazendo essas 2 para exatamente testar e buscar também, né, oportunidades melhorias para depois fazer uma maior e aí com a internet poder subir exponencialmente, né? Mas o fato, Buba, é que a gente está formando gente para trabalhar no varejo. Ele pode trabalhar na Pague Menos? Claro, a gente vai querer que beber dessa fonte, óbvio, né? Mas eu quero ter uma capacidade de formar mais gente do que eu tenho capacidade de absorver enquanto Pague Menos. E aí, o nosso aluno UpPharma, eu quero que a UpPharma seja reconhecida no sentido de que, poxa, se ele bater na porta lá do nosso concorrente, ou de qualquer outro setor do varejo, um varejo de eletroeletrônicos, material de construção, alimentos, atacado, etc., fala, pô, se esse profissional aqui foi formado pela UpPharma, ele sabe operar varejo, pode contratar. Entendeu? Então, esse é o nosso sonho, né, de criar uma demanda tão grande de alunos que a gente não vai ser capaz de absorver tudo, né? E que esse aluno também pode escolher vir para Pague Menos ou não, né? Ele pode escolher ir para outros varejistas e ter uma carreira de sucesso dentro do varejo. Beleza? Beleza, beleza. Muito obrigado pela resposta. Vitor, é contigo agora. Vamos lá. Excelente. As iniciativas são inspiradoras, Jorge. Eu acho que tanto no nível mais técnico, né, e informação de desenvolvimento, de profissionais de tecnologia, que é extremamente carente, né, a demanda é muito maior do que a mão de obra, e a gente sabe bastante que para ter uma boa formação técnica, a formação de base é mínima, né, então, para conseguir desenvolver uma linha de código que seja lógica, se a pessoa não tem capacidade de raciocínio lógico, matemática simples, isso acaba impactando demais. E deixa eu te perguntar, para a gente fechar, falando um pouquinho do futuro, falando um pouquinho daqui para frente, o que você enxerga como tendências para os profissionais, os líderes de RH das empresas ficarem ligados? Então, você deu vários exemplos aqui do que vocês estão fazendo, pensando no futuro, mas se for algum dos exemplos, pode voltar neles, mas eu queria saber, olhando para frente, o que você acredita que vai acontecer e como vocês pretendem responder a essas demandas do RH na Pague Menos e o mercado em geral? Olha, Vitor, a única certeza que a gente tem é que tudo muda, né? Então não tem nada, né? A única certeza é a certeza da mudança, né? Então acho que não estou falando nem só de Pague Menos, mas enquanto profissionais de recursos humanos temos que estar preparados para isso, né? Mudança é algo que vai acontecer, né? E tendo em vista, principalmente os efeitos mais recentes, né? Você vê aí pandemia, infelizmente agora até guerra, né? Aí você tem inflação subindo, enfim, ano político, eleitoral, ou seja, o cenário futuro é muito incerto, no sentido de que, poxa, tem que estar preparado para todo tipo de mudança, né? Agora, essas mudanças mexem com as pessoas, né? Então, além dos pilares de performance, né, ou sempre olhar o resultado, como é que você aplica a tua força de trabalho para te entregar resultados diferentes que teus concorrentes. Então, sempre olhar para isso. Mas, sem nunca esquecer do desenvolver pessoas, né? Então isso tem que sempre continuar. Então essas 2 bandeiras eu aconselho, né, o profissional de RH nunca negligenciá-las, né, performance e desenvolvimento. Mas além disso, o tema saúde mental agora é fundamental. Então como é que você cuida das pessoas no sentido de dar assistência para que elas tenham um ambiente de trabalho adequado para que ela possa sim fazer o seu melhor, né? Já tem tanta pressão no mundo, então como é que está a pressão das lideranças, das chefias, né? Então, trabalhar muito o foco em resultados, mas os soft skills, né? Acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre efetividade e afetividade da liderança. Então, isso que a gente vem
buscando muito, inclusive, os nossos programas de formação de líderes, né? Buscar esse equilíbrio. Então, cuidar da saúde mental e também buscar programas que estimulem, né, a qualidade de vida das pessoas, né? Aqui na Pague Menos mesmo a gente implantou o Mais Corrida, que é um grupo de corrida, implementou terapia online, o Mindfulness, que é meditação online. Então, usem a seu favor tudo que esse novo normal pode oferecer. O pessoal tinha preconceito para fazer aula online. Hoje estou fazendo até terapia e meditação online com a nossa equipe. Então, aproveita, né, esse momento. Né? Então, falando em mudanças, né, essa é uma mudança de comportamento importantíssima. Então, a questão online é algo que não sai mais. Então, aproveita isso. E o outro ponto é, sempre faça as coisas pensando num propósito maior. As pessoas que trabalham contigo também são seus clientes, e tanto seus clientes quanto as pessoas que trabalham contigo, que também são clientes, fazem parte da sociedade na qual você está inserido. Então, o sucesso da organização só vai acontecer se esse sucesso for compartilhado com a sociedade na qual ela existe. E a razão dela existir está lá, porque ela é acolhida também por essa sociedade. Então, as pautas do ambiental, social e governança, né, retribuindo a sociedade na qual você está inserido, e principalmente pensando nos temas de sustentabilidade, diversidade e inclusão, são temas que devem estar na pauta de todas as áreas de recursos humanos, porque isso faz a diferença. Isso gera também para a própria empresa, quando a gente fala de, eu quero ter mais mulheres em cargo de liderança, eu quero ter mais pessoas pretas em cargo de liderança, mais deficientes, mais gerações, né, e até a questões também de orientação sexual, isso traz para o board da empresa características essenciais da sociedade na qual a gente está inserido. Antigamente o pessoal falava que para contratar as pessoas, os líderes queriam contratar pessoas iguais a elas, né, porque era mais fácil você alinhar as tomadas de decisão. Se você pensa assim, se a sua organização está nesse caminho, abra o olho. Tá? Por quê? Se você cria grupos porque parecem com você e estão mais próximas do teu modelo mental e da tua tomada de decisão, você vai criar grupos no comando da tua empresa que tem opinião tendenciosa sobre uma ótica só. Então, você, incluindo essa diversidade no comando das empresas, você gera uma situação de conflitos, nunca de pessoas, mas de ideias. Porque aí você dá representatividade e voz ativa às pessoas das diversas visões do mundo, que é o que acontece na nossa sociedade. E você trazendo isso para a inclusão dentro da tua empresa, você acaba tendo decisões que são avaliadas e maturadas por todos os aspectos, por todas as pessoas que pensam diferente. E aí você consegue melhores decisões e ainda consegue retribuir melhor a sociedade e atender melhor, talvez, as expectativas do teu cliente, que no final é o que interessa para todo mundo. O foco no cliente, porque sem cliente a empresa também não existe. Então, acho que essa liga é que os RHs precisam estar cada vez mais atentos e pensar para o futuro. Excelente. Jorge, obrigado pela aula. A última fala aqui ainda estou processando, eu tenho que terminar por conta do tempo do episódio, mas muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar bastidores, compartilhar ações, pontos de vista, dicas para quem está ouvindo. Então acho que isso é muito rico e com certeza outros profissionais que já estiveram em cadeiras que você esteve para chegar até lá, ouvir isso adianta muito a vida deles. Então, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ceder a sua agenda para a gente bater um papo, e fica à vontade, últimas palavras, se quiser mandar um abraço para quem você quiser, e a gente encerra aqui o episódio. Muito obrigado. Imagina, Vitor, eu que agradeço, mando abraço para todos vocês, a todos os profissionais de RH que gastaram um pouquinho do seu tempo aqui para escutar e prestigiar aqui o nosso bate-papo, claro, aqui os nossos mais de 21 mil colaboradores também dessa gigante que a Pague Menos, né? E fico aqui à disposição, temos parcerias importantes aí para ajudar, né, a desenvolver mais pessoas também, né? Então, contem com a gente também e acesse depois a nossa página da upfarma.com.br, né, para upfarma.paguemenos.com.br, para terem acesso aí aos programas, porque daqui a pouco o CFC ele vai ganhar ainda
mais foco, né, e vai estar mais presente na vida aí de mais pessoas para a gente, de fato, ajudar a desenvolver a sociedade com a bandeira da educação. Beleza? Muito Tamo bom. juntos. Valeu, um abraço.